Olá minha gente, aqui quem fala é Hugo Gutenberg, narrador convidado do canal BSB Dados. E hoje, iniciando os trabalhos do canal, a equipe do BSB Dados ranqueou os 5 melhores governadores da história de Brasília. Acompanhe a gente e contemple o vídeo. Olá pessoal, Hugo falando. No nosso vídeo de hoje, a equipe do canal BSB Dados ranqueou os 5 melhores governadores da história de Brasília. Só para vocês terem noção, pessoal, Brasília já teve mais de 40 governantes. De Israel Pinheiro a Ibanez Rocha, entre prefeitos com poder de governador, que eram indicados pelo presidente, governadores interinos, vice-governadores, presidentes da Câmara Legislativa que assumiram o governo e os governadores tampões. Porém, no início dos anos 90, o Distrito Federal recebeu sua autonomia política perante o governo federal, se equivalendo aos demais entes federados. Em síntese, isso era o direito de escolher o seu governador e os seus deputados distritais. Daí então, foram 8 os governadores eleitos até hoje. É importante frisar que o governador Ibanez Rocha, por estar no meio do seu mandato, não entrou nos critérios de avaliação. A gente sabe que o eleitor brasiliense, antes mesmo desta onda atual de briga ideológica, já era muito polarizado, pois tivemos eleições homéricas no passado recente. Assim mesmo, nós ousamos classificar os 5 melhores, que por sinal foi uma tarefa para lá de difícil de ser feita, no nosso levantamento, na qual usamos os critérios de 1. Legado da gestão, 2. Importância histórica e 3. Dossiê de relevância de serviços prestados durante o período que governou. Mas enfim, está aí. Vamos começar então. Em quinto lugar, nós temos Cristóvão Buarque. Cristóvão, engenheiro mecânico e doutor em economia, foi reitor da UNB nos anos de 1985 a 1989. Em janeiro de 95, assumiu o governo do Distrito Federal, sendo o primeiro governo de esquerda da história de Brasília. Programas sociais importantes foram implantados nesse período, como, por exemplo, Bolsa Escola, implantação de várias unidades de ensino por todo o território de Brasília e também o respeito à faixa de pedestre. Cristóvão foi marcado sempre por suas ações sociais. E quem não lembra do seu jingle, Eita Homem Bom? Em quarto lugar, nós temos Rodrigo Hollenberg. Filiado ao PSB, formado em História, vindo de uma carreira de ativismo estudantil, sendo deputado distrital, deputado federal e senador, Rodrigo Hollenberg assumiu o governo de Brasília, assim como ele gostava de chamar, em janeiro de 2015, com grandes desafios financeiros, pois todo o país passava por uma severa crise política e fiscal. Rodrigo Hollenberg, no seu mandato, priorizou a recuperação econômica do Distrito Federal, colocando as contas em dias e reestabelecendo a ordem tributária do DF, além de ter estruturado nosso sistema de captação de águas potáveis para o enfrentamento de novas crises hídricas. Uma das marcas de seu governo foi a desocupação e a liberação para uso da orla do Lago Paranoá. Em terceiro lugar, nós temos José Roberto Arruda. Formado em engenharia, tendo assumido diversos cargos no governo do Distrito Federal, desde funcionário da SEB até secretário de obras, foi responsável direto pela implantação do metrô no Distrito Federal. Tendo uma carreira política marcante, foi deputado e senador. Em 2006, foi eleito governador do Distrito Federal no primeiro turno, feito inédito em Brasília. Seu governo foi marcado por muitas e grandes obras, hospitais, escolas, estádios, feiras, entre várias intervenções por todo o território de Brasília. Considerado até hoje por muitos, se não a maior, mas uma das grandes forças políticas do Distrito Federal até os dias atuais. É praticamente impossível imaginar uma disputa para o governo de Brasília sem pensar no nome de José Roberto Arruda. Em segundo lugar, nós temos Israel Pinheiro. É de domínio de todos que Brasília foi concebida por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, mas quem foi o grande tocador dessa obra toda foi Israel Pinheiro. O mineiro, que já havia sido presidente da Nova Cap, foi o primeiro prefeito de Brasília, que à época era o equivalente a governador. Além de ter conduzido de fato a construção de Brasília, ele foi o responsável pela criação de diversos órgãos que foram fundamentais para o Distrito Federal, como Fundação Hospitalar, Fundação Educacional e Fundação Zoobotânica.
Agora vamos falar do principal nome da história política de Brasília. Com exceção de JK, ele sempre esteve um passo além dos outros de sua época, tanto em matéria de articulação política como usando seu carisma e simplicidade característica para suas inserções sociais. Em primeiro lugar, nós temos Joaquim Domingos Roriz. Também conhecido popularmente como Pai dos Pobres, foi designado como governador do DF pela primeira vez em 1988. Roriz era formado em economia e, na época, já possuía uma vasta carreira política, na qual ele ocupou diversos cargos no estado do Goiás, como vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal e vice-governador. Em 1990, mesmo nomeado como ministro da Agricultura, Roriz decide disputar a primeira eleição para governador do DF, vindo a ser o vencedor e sendo o primeiro governador eleito de Brasília. Nesta gestão, Roriz se notabilizou por ter criado diversas regiões administrativas como Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, entre outras, dando início ao maior programa de habitação que Brasília já viu. Por essa iniciativa de incentivo à moradia aos mais humildes, Roriz chegou a ser premiado internacionalmente. Em 1998, Roriz venceu mais uma eleição, sendo agora seu terceiro mandato à frente do governo do DF. Neste período, focou nas grandes obras como viadutos e hospitais e intensificou os programas sociais como a implantação dos restaurantes comunitários, conhecidos hoje em dia como Rorizão Real, e os serviços comunitários do Na Hora, sendo implementado por diversas cidades. Em 2002, Roriz foi reeleito, assumindo seu quarto mandato, focando ainda mais nas grandes obras e recuperação dos equipamentos do centro urbano de Brasília. Em 2006, mantendo suas virtudes e campeão eleitoral, Roriz ainda foi eleito senador da República pelo DF. Sem sombra de dúvidas, a vida pública de Joaquim Roriz se confunde com a história recente do DF. Obras como a implantação do metrô e Corumbá 4, por exemplo, fizeram com que Roriz fosse reconhecido por adversários e aliados como uma figura política ímpar. Roriz fecha nossa lista dos 5 melhores governadores de Brasília com um merecido primeiro lugar, mas um primeiro lugar incontestável, como um homem à frente do seu tempo. Bom, minha gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá uma força aí para essa equipe que está trabalhando com muito cuidado e carinho para disponibilizar material de qualidade. Se inscreva no nosso canal, é só apertar o botão vermelho aí embaixo, curte o vídeo, comenta o que você achou e, se possível, compartilhe nas suas redes. Para aqueles que não concordam, comenta e fala o que você não gostou, que a gente lê todos os comentários e prometemos levar em conta a sua opinião no próximo vídeo. Valeu, até o próximo aí, gente!